Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Victor E Barussi. eu me chamo Felipe Magliarelli e hoje temos a presença do Dr. Ricardo Massa. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos Sempre a uma honra. presença. E no vídeo de hoje nós daremos algumas dicas de como despachar um processo com o juiz. Compartilharemos também algumas experiências e no mais como funciona realmente na prática, né? E, bem, qual a primeira dica aí que você tem para dar aí para ser estagiário, advogado correspondente ou advogado em causa própria mesmo? Então pessoal, a primeira dica é conhecer bem o processo, né? Seja um processo que você está atuando desde o início ou um processo que já está na tramitação, seja já teve uma contestação, uma réplica ou até mesmo um pedido liminar, que normalmente tem a máxima urgência de você estar indo despachar com o juiz. E estudar bem o pedido que você vai fazer. Você tem que entrar na sala do juiz e ser bem objetivo. O juiz já não tem muito tempo no dia a dia para ficar Verdade, é muito processo. recebendo muito advogado, estagiário. Então você tem que entrar e desenvolver bem o seu pedido, bem o porquê que você está lá e o que você está pedindo. Se é um processo que você já está atuando desde o início, fica mais fácil. Fica Né? muito Você mais já fácil. sabe, se ele te fizer alguma tem- pergunta, você já sabe o que responder Sim. do processo. É que tem aquela, por exemplo, existe um pedido de liminar que você só tem a inicial e às vezes você vai ter que despachar um processo aí que já está rolando há um bom Muitos tempo. anos. Então tem que sempre estudar o processo todo, Recentemente eu né? fui despachar no juiz, em São Caetano, e o processo tinha 2.000 folhas. Então, Aí não tem como, tem que ler. Você tem que Vira- pegar a Inicial, contestação. Era um processo que tinha aparecido do Ministério Público, então você tem que ler, tem que explicar para o juiz. Não tem como. Você Tem que dar uma resumida, né? Exatamente. Falar qual é o objeto do processo. Saber do que se trata o objeto. E é sempre difícil, porque você nunca vai saber qual vai ser a reação do juiz. Não dá Tem pra juiz que não faz pergunta, tem juiz que te Quer enche saber de todo o pergunta, processo, né? quer ver se você sabe do assunto mesmo. É bem relativo. Depende muito de... Então, nessa primeira dica para resumir é estude. Estude muito o processo. Exatamente. Se for uma petição inicial que tem um pedido de liminar, alguma tutela, estude a inicial. Agora, se for um processo mais extenso, leia a inicial, a contestação, uma réplica que tenha, se tem os últimos andamentos, despacho, porque você tem uma noção já. E outra, estude bem o que você vai pedir e tente falar de uma forma bem resumida, né? Exatamente. Como a gente já falou, o juiz ele vai te receber. É muito difícil você ver um juiz que não recebe o advogado, mas ele quer que você pergunte e expresse seus fundamentos de uma maneira rápida e objetiva para que ele possa decidir ali na hora. Que simples, né? Simples, com certeza. É o que a gente sempre busca também no dia a dia, né? A gente não vai sair do escritório para despachar qualquer pedido de petição juntada, nada. Sempre tem Um caráter uma de urgência. urgência mesmo. Por mais que às vezes o juiz ache que não tenha, mas... Sim. É subjetivo, né? O que é urgente para você, para o seu cliente, ele pode... Exatamente. Entenderam. É que a gente tem que se colocar um pouco do outro lado, porque existem diversos. Vai ter ali um pedido de uma cirurgia, que a Com pessoa está em certeza, risco de vida. Sempre o juiz fala, pô doutor, eu tenho aqui casos de plano de saúde, de cirurgia... Um outro que caiu em algum De golpe causa de estelionatária. que Então, de fato demanda é urgência. difícil. E partindo para uma segunda dica, eu sei que é muito difícil, principalmente para quem vai pela primeira vez. Eu confesso, a primeira vez que eu fui despachar, meu Deus do céu, foi uma assustação de protesto. Eu estava estagiando na época, eu peguei o processo, o advogado chegou, ó, eu preciso que você vá lá despachar esse processo aqui, e deu a última folha só, que ele queria que despachasse. Aí eu falei, tá bom, eu vou lá. Mas antes de ir, eu peguei, claro, entrei no ESAGE. Eu tenho a mania, aqui ainda até hoje eu faço isso no escritório, eu baixo o processo todo em PDF e mando pelo WhatsApp. Assim eu tenho a facilidade, enquanto eu estou a caminho do fórum, ou mesmo indo lá, eu começo a ler. Então eu li todo o processo, porque eu acho que
você ir passar vergonha é a coisa mais Nossa, chata é que tem. horrível. Aquele momento que você senta, vê a porta ali, o Nossa. gabinete e começa a ler o processo. No João Mendes, que tem um banco ali próprio pra isso. Nossa, aquela primeira vez, eu nunca tinha. Não sabia até nem hoje. entrar na porta, Então. né? Falar, nossa, eu vou bater na porta, eu vou ficar esperando. Vossa aqui Majestade, fora. né? Fica nervoso, troca a palavra, né? Mas então, eu fiquei sem brincadeira uns 15, 20 minutos ali tomando coragem para entrar lendo o processo e eu tinha estudado todo o processo porque era relativamente curto, então eu fiquei lendo, entrei lá, pensei que ia ser muito mais difícil e no final deu tudo certo, né? Sim, com certeza. Aí ele falou, doutor, eu vou analisar o mais breve possível, daqui uns 15, 20 minutos eu já dou a decisão. Eu já corri na sala do AB e ficava dando F5, né? O clássico, né? E se já tira o celular, já começa Nossa, sim. A primeira vez que vai, você descobre que não é aquele Bicho de sete bicho cabeças. de 7 né? cabeças, é mais tranquilo. Exatamente. Mas é claro, você tem que estar sempre bem preparado. Sim. né? Sempre. Porque é aquilo que você falou. Pode ser que ele pergunte alguma coisa, como pode ser que ele não pergunte nada. Já aproveitando, seja aí no que toca a sustentação de protesto, recentemente eu tive um caso em São Bernardo. 6h30 eu fui lá despachar. O fórum fecha às 7. Entrei na sala do juiz, com licença, excelência, tem um caso de sustentação, os títulos vencem hoje. Gostaria de apreciação para eu conseguir enviar para o cartório. Pensei que o juiz ou ele ia analisar ou ele ia falar, doutor, o horário aqui. Ele foi super atencioso, só que ele encheu de perguntas. Ele quis saber o bem que estava sendo oferecido à caução, ele quis saber por que demorou para distribuir a ação, ele queria saber qual que era o mérito da ação, ele quis saber tudo. Agora imagine numa dessas se você não tivesse Numa dessas, estudado. Por mais que seja urgente. Agora, como eu estudei, como eu respondi tudo ali certinho na hora, ele deu a decisão. Ainda eu lembro que era um dia que eu estava para vir aqui ainda, que a gente ia conversar de uns trabalhos, eu saí do escritório, eu tava com 9% de bateria, Nossa. e aquele lá, saiu a decisão. Mas ele só fez isso pra, né? Falar, pô, tá vindo aqui 6h30 despachar, eu vou Não pegar seria ele de urgente, algum né? jeito. Se não com fosse claro, urgente... Com certeza. E voltando um pouco, que às vezes a gente fala tão no automático, mas para quem vai pela primeira vez, é sempre bom, antes de sair do escritório, leve um print do processo, que é aquele do tribunal, que Sim. é o número do Na página, processo, a do página processo. mesmo do ESAGE ali. Exatamente. E outra, chegando lá, se esse processo não estiver ainda em conclusão, passe primeiro no cartório, Com certeza. converse com alguém lá que possa atender você e fala, eu tenho que despachar esse processo aqui com o juiz, teria como você enviar esse processo para a conclusão? Porque já fica lá no sistema do juiz, né? Com Porque é certeza. diferente do nosso, mesmo que seja ESAGE, eu acho que tem um outro sistema que eles utilizam. Então, você deixando já, por exemplo, o processo para conclusão, tem uma certa facilidade. Eu geralmente eu passo na vara e antes de entrar na sala do juiz eu vejo, Atualiza para ver se já não saiu a decisão. Teve um caso também, no Fórum de São Bernardo também, que eu fui despachar, aí eu comecei, né, falar... Excelência, era um caso de plano de saúde, então de fato ele tinha urgência, você vai até mais tranquilo. Aí ele virou e falou, doutor, mas já analisei esse caso. Eu falei, excelência, eu acabei de atualizar e não sou ele, doutor. Eu já analisei, pode ir. Aí ele chamou até a auxiliar ali e falou, ó, já soltou a decisão? Eu, ainda não, então por isso que não... Abacatou, soltou, então eu nem precisei conversar muito, gastar muito né? verbo, né? Mas é Mais isso. tranquilo. Então essa é uma dica muito boa. Vá primeiro ao cartório. Também aproveite e pergunte, geralmente tem um nome já no próprio Sim, sistema. importante saber o nome do importante. juiz, né? Sei lá, doutor Gustavo, doutora Fernanda. Você perguntou, o doutor Gustavo está aí? Geralmente o cartório sabe, né? Aí vai falar, tá sim, pode ir lá. Ou também tem o pessoal que fica cuidando da pauta de audiência lá, quando tiver uma audiência, é coisa- bom perguntar, uma outra né? dica Ver se muito tem boa. audiência, se ele está em audiência, se tiver espere, as se partes conseguir. saírem. A pessoa atrapalhar uma audiência. Então, outra dica também que pode ser utilizada, geralmente as audiências, pelo menos aqui na comarca, começam 1h, 1h30. Exatamente. Então tem que chegar mais ou menos meio-dia, 11h30,
para tentar adiantar, né? Pegar o juiz, conversar com ele, despachar o processo antes do início das audiências. Porque se for algo urgente, ele só vai despachar no final das audiências, 5 horas da tarde. Vai. Então às vezes pode atrasar. E aquela é a dica básica também, né? Pra quem nunca fez. Dá 3 batidinhas na porta, abre Com educação, seja sempre educado. com licença. Boa tarde, excelência. Também tem que cumprimente os outros também, né? Isso é... Educação sempre é no mesmo. nosso dia a dia tem que ter também, até mesmo no escritório. E outra coisa, para quem faz estágio em escritório que tem mais um tempo de casa, geralmente eles possuem processos físicos. O processo físico é um pouco diferente do processo digital, porque você, às vezes, é necessário você fazer a carga do processo. Carga rápida, famosa. Então é bom verificar se você tem a carteira de estágio também, ou mesmo se você não tem um subs também no processo, que facilita muito. Eu geralmente, quando é isso, assim, ou pode ser aquele também que o juiz nem queira ver o processo, é que depende, varia muito de juiz para juiz. Por exemplo, nós já despachamos no Barra Funda, no criminal, que nós chegamos com a petição, o processo era físico, a gente explicou todo o caso, ela já deu a canetada na hora, depois já com a decisão dela na petição, nós fomos até o cartório e protocolamos, então não precisa fazer carga nenhuma. O famoso J concluso com urgência, quando chama o processo, às vezes já coloca J concluso, espécie, a decisão. Protocolo em cartório, você não precisa descer lá no protocolo para fazer, já protocola ali direto no cartório que ele já pega um processo. Se todos fossem assim, né? Bem mais prático. Nossa. Aí é outra coisa, mas é que assim, eu tive muita sorte, principalmente no início, desde quando eu era estagiário, de acompanhar o advogado, até mesmo o advogado com o qual eu fui estagiário, o Dr. Maurício, mandar um abraço para ele, um colega também. Nossa, gente boníssima. Eu sempre acompanhei ele, seja para despachar, numa delegacia para falar com um delegado, num cartório. Já deu para pegar os macetes. Exatamente, você vai se espelhando, não tem jeito, né? Cada dia é evolução ali, cada dia você vai pegando ali como que coisa que você vai. São coisas que você aprende no dia a dia. Se no começo você tiver medo, você pode, se for urgente, você pode chamar alguém para te ajudar, um amigo. Com certeza. Não precisa ficar tremendo todo. É uma conversa. O mundo jurídico tem muito isso de ajuda, né? Quase todo dia a gente está conversando, tá buscando. Então, o pessoal tem muito esse. Ele se formou, ele vai ser o meu concorrente, eu não converso mais. Jamais. Mas no mexe a gente conversa, troca informação de processo, decisão, jurisprudência. Às vezes é uma área, são muitas áreas também, né? Às vezes eu tô mais agora, na área empresarial, vocês estão numa área tributária, numa área criminal, então tem que trocar ideia, tem que compartilha, pede ajuda. Com certeza, às vezes talvez para despachar num juízo criminal diferente. Nossa, tem essas diferenças. Sim. Exato. Uma diferença básica, você pega um tributário que tramita, por exemplo, na fazenda estadual, aí num fórum estadual, é totalmente diferente você ir despachar um tributário numa justiça federal. Eu faço a brincadeira que justiça federal é mais chatinho para essas coisas. É mais difícil ter. Não que é mais difícil, os juízes aparentemente são mais reservados. Com certeza. Pelo menos aqui da nossa comarca, né? Uma outra dica também é que quando a gente comentou essa diferença do processo físico para o processo digital. Quando for o processo digital, já protocole a sua petição, o seu pedido e faça isso, peça para mandar para conclusão. Agora, quando for o processo físico, deixe para protocolar direto com o juiz. Você vai lá, despacha com ele. Sim. Porque se você... Porque ele coloca ele que coloca. Porque às vezes você na inocência vai lá no protocolo e só fica com a cópia do protocolo, né? Com aquela chancela ali, não vai resolver muita coisa. Vai demorar o dobro. Então, isso é uma coisa básica que no início a gente não sabe a diferença, né? E já pegando o leque aqui, tem também os despachos que a gente faz em segunda instância, com o desembargador. Às vezes você tem um caso ali urgente, é um agravo de instrumento, ou até mesmo você fez uma oposição ao julgamento virtual, você quer entregar os memoriais, você quer ter aquela palavra com o desembargador. Tem bastante desembargador que
que aceita, teve alguns casos no escritório que eles não recebem, mas você tem que ligar no gabinete antes. É diferente. No gabinete marca horário, Marca ela horário. pede o nome, a OB, o número do processo, e normalmente eles atendem no gabinete, bem tranquilo também. Só tem essa diferença do horário. Agenda horário. É que normalmente tem desembargador que Eles não ficam no gabinete, só vão no dia mesmo de terça e quinta, aqui no caso de São Paulo, que é o dia que tem os julgamentos. Outra coisa também é a vestimenta, né? Esse é um ponto, assim, infelizmente pega, tem sim. muito. Tem trajado, com Tem gravata. juiz que não liga, tem juiz Exatamente. que faz questão. Então, para homem, sempre o terno, a gravata, a mulher uma roupa social. Com certeza. Teve um caso, eu tinha acabado de entrar na faculdade, no primeiro ano, um colega meu também começou a estagiar, e ele contou que ele foi despachar era uma juíza, ele foi sem gravata, paletó, camisa, calça. Ele começou a falar, ela começou a olhar pra ele. Camisa aberta, correntinha aqui. Ela começou a olhar pra ele e ele falou, tava estranho, não sei o que, ela virou e falou assim, doutor, faz o seguinte, sai um pouquinho e volta bem trajado que aí a gente conversa. Nossa. Aí ele falou, cara, por causa de uma gravata. Às vezes Vestimenta. E você também pode no final acabar prejudicando o cliente, né? Com certeza. É difícil. É difícil. Então, pessoal, para resumir todo o assunto, primeiro, conversar pelo escritório, né? Exatamente. Seja estagiário, advogado correspondente, apareceu o caso lá que você precisa ir despachar, sente-se, estude todo o processo, leia todo o processo, saiba do que você vai falar mesmo, estude mesmo. Seja né? confiante. Precisa dessa Exatamente. confiança, né, na hora de O entrar bicho no de sala. estética é tranquilo. Claro que ninguém vai ser hipócrita pra falar que não tem aquela leve medo na primeira com vez. certeza. Mas depois você vai no Mas modo até automático. hoje também, né? dependendo do assunto, se é um assunto que você mais, tem que se alongar. mais complexo. Sim. Tem, mas no final é um bate-papo legal ali. Tranquilo. Então, estude o processo, separe todos os documentos. Se, por exemplo, a petição mencionar alguma folha, você anota também para não esquecer. Outra coisa, antes de ir até ao fórum, ligue, porque às vezes é um fórum distante do escritório, Exatamente. para não perder a Viagem. viagem. O juiz pode estar no julgamento do colégio recursal, Ou eleitoral. Isso é importante, né? Aquele Quantas dia, vezes a nossa. gente já não perdeu Então. viagem? Exatamente. Você sai para uma comarca longe, é bem complicado. Então, chegando lá tem outra dica. Chegou ao fórum, dê uma passadinha no cartório para perguntar se também o juiz está lá, se o processo já está em conclusão. Não pergunte se está em conclusão. Olhe primeiro para não passar Sim, vergonha, com né? certeza. Se não estiver, você passe lá, peça para enviar os autos para conclusão. Se tiver pauta de audiência, converse com quem está organizando a pauta para ver se não está tendo audiência, não vai atrapalhar a audiência no meio, né? E às vezes você fica lá na porta, aproveita o intervalo entre uma audiência e Sim. outra para entrar. É aquilo, passou essa. Aí você foi até o gabinete. Nossa, outra coisa que eu lembrei agora. Quando você entra no gabinete e não sabe quem é o juiz ou a juíza, Isso já acontece, é frequente. é comum, né? Normalmente, ou ele está na mesa de audiência, ou ele pode estar no gabinete, Então, mas às vezes, ou não- ele tá em outra cadeira, alguma Exatamente. coisa. Aí você fica na dúvida, né? Com Aí você certeza. fala, quem que é o doutor tal, doutor... Por isso que é bom importante saber o nome. Saber o nome. Então, olha a petição para sempre saber o nome. É aquilo, 3 batidinhas, não vai porrada. E nem já entrar direto, né? Porque Não. normalmente o gabinete ali é bem silencioso. Sim, sempre então. diferente do cartório. Sem ali. sede ao pote, né? Exatamente. Vá lá, então, explique o caso, seja objetivo, sucinto, não faça muita firula. Por exemplo, esses dias nós despachamos um processo tributário. Excelência, tem um caso aqui, uma execução fiscal, houve a penhora no Renajude, porém o cliente fez o depósito do montante integral e nós pedimos a transferência, né, da penhora para liberar os carros, a restrição aos carros. Ponto, explicou o caso, Deixou a folha com deixou a folha, o print aqui Eles com gostam o número do muito de deixar a processo. folha com o número do processo. Normalmente Facilita, né? ou ele anota no post-it ali na hora também.
Hoje já abre, dependendo do juiz, já abre até na hora o processo. Sim. Tudo vai da urgência. Aquilo, processo físico também você pode levar a petição direto ou deixar um print se a petição já tiver sido protocolada há um tempo atrás. Se for uma nova petição, você leve a própria petição. Veja se tem subs também para não perder viagem. E aquela, tem as opções. Ou você despachou a decisão, ele já deu na hora. Ou também vai colocar lá, já está concluso e vai demorar também, não muda nada. Aí ele fala, eu vou dar uma olhada, até o final do dia eu... Esse dia fica um mês ali, conclusos para a decisão. Ou pode ser que saia no mesmo dia, até às 6 horas da tarde. Não tem muito segredo, né? O importante é não ter medo, dialogar bem, estar bem confiante do que você vai falar para o juiz. Claro que a gente tem aquele pensamento da moralidade do juiz, de que ele ocupa um cargo importante, elevado, e às vezes fica um pouco receoso de falar isso ou falar aquilo. Mas no final das contas não tem hierarquia e ambas as partes, o juiz, o advogado ou o promotor de justiça, só quer fazer justiça. É isso Esse é aí. o ponto. Espero que vocês tenham gostado das dicas que nós passamos. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, pode deixar abaixo nos comentários ou mandar no Instagram também. Inclusive, para quem quiser seguir nós nas redes sociais, o meu Instagram é Felipe Magliarelli. O meu é @VictorBarussi. Ricardo.massa. E é isso, também tem o Instagram do Papo de Advogado, que é papo.adv. E é isso, né? Tem mais alguma coisa para falar? Não, só agradecer o convite mesmo, é sempre uma honra estar aqui. Nós que agradecemos a bem presença. recebido. Vamos combinar de gravar outros vídeos também. À disposição. Quem tiver alguma sugestão aí também de pauta aí para Deixe mandar, nos comentários. que a gente seleciona um dia aí e grava. E é isso aí, pessoal. Até mais. Até mais, pessoal.